Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. O Sport ontem fez a sua parte, se classificou às semifinais do Campeonato Pernambucano. Vitória magrinha e que precisa ser discutida aqui no nosso canal. Chamou a atenção o número de atletas que comumente estão na chamada equipe principal do Sport sendo utilizados nesta partida, e mesmo assim, diante de um adversário com a corda no pescoço, o Sport não conseguiu desenvolver o seu placar, porque volume de jogo não faltou, mas as chances foram desperdiçadas. E sempre numa vitória do Sport como essa, a gente liga o alerta em relação a adversários mais complicados, porque o Sport pode, quem sabe, já na quarta-feira, ter oportunidades, mas não as desperdiçá-las, muito por conta, da atitude com a qual o adversário vai tomar diante de uma partida de Copa do Nordeste, por exemplo. Então é isso que precisa ser discutido. 1-0 foi fundamental, 21 pontos, semifinal garantida, liderança com 4 pontos em relação ao vice-líder, mas a gente sabe que o Campeonato Pernambucano não traz o parâmetro necessário para o restante da temporada. A gente sempre convida o torcedor a estar aqui conosco no nosso canal, inscreva-se, deixe o like nesse conteúdo e vamos discutir essa partida, que chamou a atenção o número de chances criadas pela equipe do Sport e a maneira como a equipe se comportou em campo. Em nenhum momento o Porto auferiu perigo à meta do Sport, a não ser naquela chance de um escanteio aos 30 do primeiro tempo, onde Thiago Couto precisou trabalhar, mas fora isso, foi um Sport que teve o domínio das ações da partida, construiu inúmeras jogadas, mas acabou as desperdiçando ao longo de todo o jogo. O que me chamou a atenção foi que a mesma formação utilizada ontem, em sua maioria, no começo do jogo, foi a mesma que o Sport venceu o Flamengo de Arco Verde por 3-0. A manutenção da zaga com Thierry de volta, Renzo na zaga, o Riquelme no lado esquerdo. Naquela ocasião, o Sport não teve a presença do jogador porque ainda estava entregue ao departamento médico, mas um meio de campo muito parecido com Fabinho, com Fábio Matheus, o Pedro Vilhena naquela ocasião. Desta vez o técnico Mariano Sosso inseriu Lucas Lima e Alan Ruiz juntos, com mais uma oportunidade para Arthur Caíque, Zé Roberto no comando de ataque com Gustavo Coutinho sendo poupado. Então foi um Sport que não saiu muito daquele script de uma equipe que não utilizou tanto os jogadores formados nas categorias de base, como por exemplo, o Pedro Lima não foi titular nesse jogo, o Renzo foi a única aparição ali, juntamente com o Fábio Matheus, mas outros jogadores poderiam ter aparecido numa partida onde claramente sabíamos que o Sport era o favorito desde o começo do jogo. O Sport seria o protagonista do duelo diante de um Porto que, como a gente destacava há pouco, com a corda no pescoço, não poderia perder porque sabia da responsabilidade de continuar, e ainda tem essa responsabilidade de continuar no Pernambucano da Série A1 para o ano que vem. Não foram as partidas ruins de Gustavo Coutinho e Zé Roberto. Zé Roberto mostra mais uma vez a sua versatilidade como um centroavante, como um cara que, além de ser um definidor, sai para jogar e sai para construir. Já foi assim no jogo contra o Bahia e ontem não foi diferente, da assistência dada para Alan Ruiz. Alan Ruiz começando o ano com médias, números bem significativos, ajudando o Sport desde aquele jogo contra o Central, quando se mostrou fisicamente melhor do que no início da temporada. Um Lucas Lima mais desenvolto, nitidamente vai se soltando com a camisa do Sport, e é importante ter Lucas Lima bem para os jogos futuros da partida. E agora o Sport só vai ter partidas complicadas, de jogos decisivos, clássicos, jogo pela Copa do Brasil. Então, o que o torcedor cobra nesse momento, também, além da parte ofensiva, fala-se muito também da questão defensiva, nessa organização defensiva que o Sport ainda não deu as caras na temporada. Embora as 9 vitórias em 11 jogos da equipe de Mariano Sosso, a gente percebe que quando uma equipe ela aguça um pouco mais o seu jogo ofensivo, o Sport sente dificuldades. Foi assim contra o Itabaiana, depois a equipe sergipana não se manteve nesse mesmo nível e o Sport conseguiu a vitória. Mas a partir de agora, jogos contra Náutico fora de casa, contra o Fortaleza jogando na Arena na quarta-feira,
tem o jogo da Copa do Brasil e todo aquele peso significativo do Sport avançar da primeira fase da competição nacional. Então tudo isso traz à tona um esporte que tem a responsabilidade de evoluir em meio a esses jogos. E será cobrado por isso. Será cobrado pelos adversários, né, de uma exigência maior, será cobrado pelos torcedores, né, muito por conta de ainda não ter mostrado a cara do esporte. O esporte não é uma equipe competitiva, longe disso. O esporte se mostra uma equipe competitiva, né, muito também pelo nível dos adversários, mas também pela como trata as partidas. Né? O esporte trata com muita responsabilidade os jogos, né? Poderia, quem sabe, poupar alguns atletas, mas não, o esporte, né, poupa aquela chamada equipe titular, mas sempre tem uma equipe, né, que está à altura de um determinado jogo, né? Poderia utilizar a base um pouco mais e, no fim das contas, ainda fica com aquele gostinho de quero mais, de que poderia, né, sair com um resultado mais amplo, mais expressivo, ao ponto, né, de gerar um certo impacto para um determinado adversário. Todo mundo estava esperando uma goleada ontem, assim como foi no jogo contra o Flamengo de Arco Verde, e ela não veio, né? Não era o dia ontem de Gustavo Coutinho, tentou de todas as maneiras e acabou esbarrando numa boa partida também do goleiro João Ciliaco, né, goleiro do Porto, né, fez aí boas defesas, garantiu esse 1-0 no placar, mas a utilização também de atletas do chamado time titular me chamou a atenção. O Renzo sai machucado, a gente ainda vai aguardar mais novidades a respeito do zagueiro. Entra Luciano Castan, entra Filipinho na esquerda, né, depois entra Romarinho no jogo, Arthur Caíque mais uma vez desperdiçando uma ótima oportunidade, né, de mostrar para que veio ainda com a camisa do Sport, e ainda não houve essa ocasião. Infelizmente um atleta que tem potencial, mas que precisa desenvolver isso com a camisa do Sport. E esses jogos do Campeonato Pernambucano eram propícios para isso, e até em presente momento a gente não acompanhou esse desenvolvimento do futebol de Arthur Caíque, né, mas em suma o ataque da equipe do Sport funciona mais até do que o próprio meio de campo e do que a própria defesa. O meio de campo vem num processo de evolução, a defesa ainda precisa, né, estabelecer um padrão de uma maneira, né, de evitar com que os adversários tenham uma forma mais flexível de entrar na defesa do Sport. A gente percebe isso ainda, mas o ataque vem sendo produtivo, vem sendo participativo. Fabrício Domingues ontem mais uma vez entrando bem, né? Só faltou mesmo, né, carimbar o segundo gol, o terceiro, o quarto, para que o torcedor pelo menos amenizasse um pouco das críticas, né, que houve em cima do resultado. Não estou falando do desempenho em si, né, principalmente do meio para frente, mas do resultado. O Sport poderia ter mostrado um resultado mais amplo, um resultado que convencesse o torcedor que de fato o Sport contra um adversário mais frágil poderia abrir vantagem, fazer a frente e quem sabe dominar a partida, tanto no jogo como também no marcador. Eu logicamente vou querer a opinião do torcedor rubro-negro sobre essa partida, um duelo contra o Porto que era considerado aí um dos mais acessíveis dentro da primeira fase do Campeonato Pernambucano, e se tornou um jogo de chances desperdiçadas, de muito volume de jogo. Poderia ter, né, feito aí uma goleada expressiva, quem sabe até uma das maiores do campeonato, tendo em vista as condições do adversário, mas acabou não acontecendo, e o Sport ficando com a vitória magrinha, importante, mas que serve de reflexão para as próximas partidas, tanto do Pernambucano como da Copa do Nordeste e a estreia na Copa do Brasil. Comenta à vontade, deixa a tua opinião no canal do Anderson Batista, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo. Mais novidades sobre o futebol pernambucano, a gente volta a qualquer momento aqui dentro da nossa plataforma. Até mais!